Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação data da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovada. Expediente. Conferência e assinatura de acórdãos. 50 da pauta anterior da minha relatoria, com sustentação oral. Origem vara única da comarca de Marcelino Vieira, apelante Maíra Sarmento da Silva, advogado Antônio Bernardino Sobrinho, apelado do Ministério Público. Está inscrito o doutor Carlos Tomás, falando pelas apelantes. O relatório está disponibilizado. Gostaria de saudar o desembargador presidente dessa Câmara, eminente desembargador relator, demais desembargadores, todos os funcionários desse tribunal, também aos colegas advogados e advogadas, acadêmicos de direito, fazer sustentação pela primeira vez perante essa terceira Câmara Civil. Queria registrar que sinto-me enormemente honrado em receber a atenção de Vossas Excelências e sustentarei em favor de Maíra Sarmento da Silva e doutor Antônio Bernardino Sobrinho. Ambos são apelantes no presente processo. Liminarmente, gostaria de informar que a sentença, a decisão de primeiro grau, que condena os apelantes, essa mesma sentença, Excelências, reconhece que não houve dano ao erário, ao município de Tenente Ananias, bem como também não houve enriquecimento ilícito por parte dos apelantes. Entretanto, ambos foram condenados em todos os efeitos drásticos da improbidade administrativa. A lide consiste exatamente na prestação de serviço do então assessor jurídico do município de Tenente Ananias, do mês de agosto a dezembro de 2008, último ano do mandato da então prefeita Maíra Sarmento da Silva, onde o Ministério Público teima, Excelências, em sustentar que o apelante, doutor Antônio Bernardino Sobrinho, manteve um contrato verbal com o município. Um contrato verbal. Entretanto, nunca, Excelências, jamais houve quaisquer tipo de contrato formal. Não houve nenhum tipo de licitação. O que seria até dispendioso falar a sapiência e a experiência de Vossas Excelências, que a própria lei de licitação e contratos, ela permite, a lei permite que seja feito contratos de assessoria jurídica perante quaisquer municípios. Entretanto, um contrato verbal, a própria lei, o artigo 60, parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos, 8.066, de 93, diz claramente que é nulo de pleno direito. Mas, na verdade, não houve nenhum contrato formal, muito menos verbal. Acontece que, naquele mesmo ano, 2008, um outro advogado, Júnior Adaélio Alves de Oliveira, esse sim participou de processo licitatório junto àquela municipalidade, processo licitatório 184/238, como consta dos autos, e restou como vencedor daquele procedimento licitatório. Aquela licitação foi realizada para prestação de serviços de assessoria jurídica
no mês de janeiro a dezembro de 2008. Acontece que, por excesso de trabalho, no mês de agosto daquele ano, o titular, doutor Adaélio, incumbiu um outro advogado, preposto do seu escritório, para prestar serviço diretamente ao município de Tenente Ananias. Vejam, excelências, que, quanto a isso, não há nenhuma ilegalidade, não há quaisquer tipo de vício, seja formal, moral ou de probidade, vez que é prática costumeira de escritórios de advocacia do Brasil inteiro manterem funcionários, advogados, estagiários no auxílio a essa prestação de assessoria jurídica para municípios, já que os municípios são muito dinâmicos e as relações que os advogados mantêm com os municípios são muito, muito complexos. Então, não há nenhum tipo de ilegalidade quanto a isso. Também sustentar uma condenação como a condenação de primeiro grau, excelências, atentar contra o sentimento da justiça, vez que o próprio Ministério Público sorrateiramente tenta transferir seu ônus processual de provar o alegado. No processo não consta, não tem nenhum documento que vincule o recorrente, doutor Antônio Bernardino, como contratado daquele município, vez que ele prestava serviço como preposto do escritório. Nunca recebeu nenhum pagamento diretamente pelo município. Pelo contrário, recebia do próprio escritório que o enviara como preposto para prestar serviço em seu nome. Vez que repito, excelências, aquele contrato, o primeiro contrato, Júnior Adaélio Alves de Oliveira, esse sim foi submetido à livre concorrência licitatória. Ora, quando os municípios eles contratam quaisquer tipo de serviço, eles têm uma obrigação de proceder à pesquisa de preço de mercado e contratar serviços que sejam mais vantajosos. Então, se aquele advogado foi contratado sobre esse procedimento, é porque o seu serviço estava de acordo com o preço de mercado e se mostrou mais vantajosa para aquele município. Por fim, excelências, ainda que houvesse qualquer tipo de contratação, ainda que por dispensa de licitação, e não houvesse contrato formal, ou não houvesse procedimento licitatório formal, ainda assim, entendimento dos tribunais superiores, que não é caso de improbidade administrativa, é caso de multa do Tribunal de Contas do Estado, menos que caso de improbidade administrativa. E ainda que fosse o procedimento tivesse sido realizado de maneira verbal, como sustenta o próprio órgão acusador, vale salientar que o contrato do Dr. Antônio Bernardino se constituiu de agosto a dezembro de 2008, onde ele era remunerado pelo valor de R$ 1.600 por mês, fazendo um total de R$ 8.000, perfeitamente dispensável pela Lei de Licitações, artigo 24, inciso 2. E, por todos os ângulos, não se há de prevalecer a condenação imposta pela sentença de primeiro grau. Excelências, essa última situação desafia essa honrada Câmara Civil a reparar esse dano, essa injustiça da sentença, onde condena os dois, a ex-prefeita e o ex-assessor jurídico. Somente essa Câmara, excelências, poderá equalizar os pratos da balança de Temes. Essa é a sustentação. Obrigado à atenção de vossas excelências.
O voto está disponibilizado e eu vou sintetizar. Inicialmente tem uma preliminar suscitada pelo apelante Maíra Sarmento. Quanto a... Eu digo que, por entender que as alegações das prescrições não se revestem de preliminares, senão de prejudiciais de mérito, como espécies do gênero, transfira para o próximo tópico, ou seja, para o mérito. Esmardou amigo também? Também, excelente. Aí digo, inicialmente, quanto às prejudiciais de mérito atinentes à inconstitucionalidade material e formal da Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ, penso não merecer prosperar. Analisando o caso em apreço, impõe-se destacar que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação do princípio da identidade física do juiz, quando não comprovado o efetivo prejuízo ao réu, nos casos em que há designação para o juiz atuar em vara em regime de mutirão, para agilizar os processos em cumprimento às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Transcrevo várias decisões aqui do STJ neste sentido. Digo, assim como o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e os apelantes não demonstraram os prejuízos decorrentes do julgamento da ação pela comissão específica, não há que se falar em juízo de exceção. Ademais, quanto à suposta nulidade da sentença, em razão do julgamento por comissão instituída por intermédio da portaria 767/2013 do Tribunal de Justiça, também não há como subsistir em que pese a citada portaria ter sido editada por ato legítimo da presidência deste tribunal. Transcrevo aqui julgamento da Corte, quando a apreciação da arguição de inconstitucionalidade em apelação civil, número tal, firmou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios do juiz natural e identidade física do juiz, a prolação de sentença de mérito em ação de improbidade administrativa por comissão mutirão instituído pelo respectivo tribunal. Da relatoria do desembargador João Rebouças, de 17/4/2015. Rejeitadas, pois, as prejudiciais acima, passo a análise do alegado julgamento esta petita, feita pela fundamentação fática da condenação ter por base causa de pedir que não está incerta na petição inicial. Compulsão dos autos, resta nítido na petição inicial que a fundamentação utilizada pelo parquê, solicitando a condenação dos apelantes, decorre da burla licitação e a inexistência de fundamentação para inexigibilidade, bem como da ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade. Transcrevo o texto e digo mais adiante. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que, não sendo singular o objeto contratado e não havendo notória especialização dos contratados, configura patente a ilegalidade da contratação de advogados, sendo considerado ato de improbidade administrativa. Transcrevo decisão aqui da relatoria do ministro João Otávio Noronha, relator para o acordo, ministro Castro Meira, de 5/12/2008. Na parte que interessa a contratação de escritório de advocacia quando ausente a singularidade do objeto contratado e a notória especialização do prestador configura patente ilegalidade enquadrando-se no conceito de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, caput, inciso 1, que independe de dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente. Mais adiante digo, volvendo à realidade dos autos, impõe destacar que as folhas 75 e 76 consta cópia do contrato de prestação de serviço advocatício entre o município de Tenente Ananias e o advogado Júnior Aldaélio de Oliveira. Deste modo, eu entendo que a substituição do causítico devidamente habilitado através de procedimento licitatório por outra em que sequer participou do certame configura a ocorrência de improbidade administrativa. Assim, entendo descabida a tese de que a contratação ou substituição do causítico decorreu da possibilidade de dispensa de licitação, configurando uma prestação de serviço decorrente de situação irregular, com o fito de burlar os princípios da administração pública, corroborando, trago, a colação informações prestadas pelo apelante Antônio Bernardino Sobrinho ao Ministério Público. E transcrevo aqui a parte dessas declarações, principalmente quando ele diz que o doutor Júnior Aldaélio é advogado da coligação de oposição na candidatura ao cargo de prefeito Tenente Ananias. Diante do exposto, desmerece a acolhimento, a resignação de que a contratação do causítico pelo município de Tenente Ananias não foi feita com ilegalidade ou violação dos princípios constitucionais da administração pública e nem causou qualquer prejuízo ao erário ou lesão ao patrimônio público municipal, pois, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência, não é necessária a comprovação do dolo específico ou má-fé deliberada para se responsabilizar alguém pela prática de ato ímprobo da lei de improbidade administrativa, admitindo-se a responsabilização por culpa apenas se do ato praticado decorrer prejuízo ao erário. Cito precedentes aqui do STJ, ministro Benedito Gonçalves e outros.
E digo, nesse aspecto, eu entendo que a comprovação do dolo específico apresenta-se desnecessária porque o prejuízo ao erário causado pela conduta ímprobe é flagrante. Quanto à alegação de impossibilidade de responsabilização do terceiro beneficiado pelo suposto ato de improbidade administrativa, do mesmo modo também não merece prosperar. Ora, em que pese a alegação de que a contratação ocorreu em conformidade com a excludente violação à licitação prevista no artigo 24, caput, combinado com o inciso 2 deste mesmo artigo, combinado com a linha A do inciso 2 do artigo 23, ambos da Lei 8.666, em análise aos autos, resta nítido que o presente apelante sempre teve ciência da inexistência de contratação, ainda que por dispensa de licitação, restando então caracterizada a indução ou a concorrência de atos ímprobos. Assim, presente o elemento subjetivo do tipo, configurado está o delito qualificado pela improbidade administrativa. Não só o agente público responderá aos termos da Lei 8.429, mas também o particular, pois as disposições contidas nos artigos 1º e 3º da citada legislação são uníssonos ao preservarem a responsabilidade de todas as pessoas que participem dolosamente, de forma direta ou indireta, do ato ímprobo. No tocante ao pleito de adequação na aplicação das sanções na espécie, justifica-se como necessária, razoável e proporcional apenas a imposição da sanção de multa civil ao apelante Antônio Bernardino Sobrinho, todavia devendo ser reduzida a 3 vezes o valor da remuneração percebida à época pelo demandado como advogado. E quanto à aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, entende ser desproporcionais tais medidas, pois em que pesa a irregularidade da contratação, configurada a improbidade administrativa, houve a prestação de serviço como advogados em prol do ente municipal. Por fim, quanto à matéria pré-questionada, entendo que a apresentação de questões para fins de pré-questionamento não induz a resposta de todos os dispositivos de lei referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia posta no recurso. Tampouco serve o presente recurso como pressuposto da interposição de recurso especial e extraordinário. Transcrevo aqui julgado do ministro Castro Meira, desta Câmara, aliás, deste Tribunal, desembargadora Judite, e concluo dizendo, ante o exposto em consonância parcial com parecer da 19ª Procuradoria de Justiça, rejeita as preliminares arguidas e no mérito conheço e dou provimento parcial ao apelo para tão somente adequar as sanções impostas ao apelante Antônio Bernardino Sobrinho, reduzindo a 3 vezes o valor da remuneração percebida à época, afastando a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, por serem desproporcionais tais medidas, pois em que pesa a irregularidade na contratação, configurada a improbidade administrativa, houve a prestação de serviço como advogados em prol do ente municipal. Todavia, em face da apelante Maíra Sarmento da Silva, mantenho todos os termos da sentença atacada e como estou votando. Desembargador, sem destaque, desembargador Amilcar. Sem destaque, excelência. Não, aliás, é Amilcar e Mauri, né? Desembargador Amilcar sem destaque, desembargador Mauri. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Vista dos autos. Uma pequena dúvida que eu fiz aqui nas minhas anotações. Mas estarei logo na sessão seguinte, senhor presidente.